Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas das mudanças da versão 4.4 que se relacionam com o modo como você faz o timing do seu filme, tá? Vou falar de três coisas. A primeira não é exatamente sobre o timing, mas vamos lá. Tem vários clientes que pedem para que quando a gente tenha legendas coladas, tá? Terminou uma, entrou a próxima, você deixe um espaço entre as duas legendas, seja de... Tem gente que pede 1 frame, 2 frames, né? Mas tem vários clientes que pedem esse espaço. E até hoje, o Rossi só trabalhava com legenda colada mesmo, tá? Tipo, o final de uma é exatamente o mesmo timecode da entrada da legenda seguinte. E quando você tinha um cliente desse, você tinha que se adaptar. No final do seu trabalho, você fazia um time delay, end time only, 1 frame, né? E funcionava, mas era um negócio chato, porque depois de fazer isso, por exemplo, você não podia mais conferir pausas curtas demais, né, os seus small pauses, porque todos esses espaços de 1 frame seriam tratados como pausa curta demais. Então é bom que você tivesse conferido as suas pausas antes de fazer esse time delay, porque senão depois você não ia mais conseguir. E alterava um pouco também velocidade de leitura, alterava a legenda que tivesse exatamente com 1 segundo, passava a ficar com 1 segundo menos 1 frame, que às vezes também não pode. Enfim, dava toda uma série de conflitos por não ser uma coisa que estava exatamente prevista no uso do programa, né? Então, essa é a primeira mudança importante da 4.4. Você tem agora uma configuração lá no Tools Options, onde você diz quantos frames tem entre as legendas, né? Chama Between Subtitles. Então, vem o padrão como 0, que é exatamente como funcionava antes. E se você quiser mudar, você vai lá, bota 1, bota 2, bota 4, o que for, tá? E todas as outras coisas do programa estão coerentes com isso, tá? Então, por exemplo, à medida que você faz o timing, ele já vai marcando as coladas com 1 frame de diferença. Na hora que você busca por small pauses, você quer procurar as pausas menores do que 15 frames? Tá, se tiver uma pausa de 14 frames ou de 10 frames, ele vai parar nela, mas de 1 frame não, porque de 1 frame não é pausa mais, é legenda colada, tá? De acordo lá com a sua configuração. Enfim, todas as outras coisas que poderiam interferir com isso já estão adaptadas para levar em consideração esse intervalo entre as legendas que você configurou lá no Tools Options, tá? Essa era a primeira coisa. A segunda das três coisas que eu quero mencionar tem outra configuração nova no Tools Options também, que se chama Automatic Delay. Automatic Delay é o quê? Lembra que para fazer seu time, sempre foi assim, você ouve a fala, tem o seu tempo de reação, aperta o botão. E aí se seu tempo de reação em geral é 10 frames, 15 frames, o que for, eu tenho usado 13 para mim pessoalmente, todas as suas entradas e saídas de legenda vão ficar com 13 frames de atraso, e lá no final, quando você terminar, você faz um grande time delay de tudo, 13 frames para mais cedo. Não precisa mais fazer isso, você pode pegar lá no Tools Options e configurar esse número 13 já no Automatic Delay. O padrão vem como 0 também, tá? Então se você baixou a versão e não prestou atenção nisso, vai continuar igual. Mas se você for lá e mudar para 13, como eu fiz, eu mudei aqui, a partir de agora, toda vez que você apertar o botão de próxima legenda, quando você está timeando, ele não vai marcar no momento em que você apertou, ele vai marcar 13 frames mais cedo, que corresponde ao time delay que você fazia antes, ou seja, o seu procedimento é exatamente o mesmo, você não precisa agir de nenhuma forma diferente. Quem vai estar agindo de uma forma diferente é o programa que vai estar marcando já com aquele atraso, tá? E que diferença que isso faz pra você? Porque não era só um time delay lá no final, não dá tanto trabalho assim. O time delay do final não dá tanto trabalho assim, mas a questão é que no meio do caminho, se você parar e quiser ver como ficou uma cena, elas estavam com atraso, né? Então se dava de repente um run numa legenda, isso não representava exatamente como vai ficar a entrada daquela legenda, se você estiver querendo conferir uma entrada, por exemplo, né? E qualquer coisa que você pare e queira voltar,
você sabe que todo o seu arquivo tá com aquele atraso. Então, enfim, quando você começa a botar o time delay já automático, já antecipado, nessa configuração nova, tudo isso fica um pouco mais tranquilo, fica mais fácil, tá? É uma questão de costume, você se acostuma rapidamente. Eu, por exemplo, tô falando dessas mudanças todas aqui nos meus filmes mais recentes, como é que eu vivia sem isso antes, certo? Porque realmente faz muita diferença, fica mais tranquilo. Inclusive, uma coisa que eu percebi é que isso me dá a liberdade de parar mais, tá? Eu tô parando mais durante o filme, porque agora voltar é mais fácil. Então, se eu quero parar porque de repente eu não gostei muito do momento em que eu apertei o botão, ou porque eu tô timeando com as cores da velocidade de leitura ligadas e eu tô vendo que aquela frase ficou muito vermelha, eu quero corrigir logo, tirar uma palavra em vez de deixar para fazer isso mais tarde, ou se eu tô lendo e eu percebi que eu digitei errado uma palavra e eu quero corrigir logo para não esquecer depois. Todas essas coisinhas que eu ficava guardando na minha cabeça, depois eu faço isso, depois eu faço isso, agora eu já tô parando mais, eu paro e conserto na hora. Eu percebo que pra mim, no meu trabalho como um todo, isso é melhor, porque no final, quando eu termino de timear, a minha última revisão final, eu tenho muito menos coisa pra corrigir, tá? Porque já fui adaptando tudo à medida que eu tô trabalhando. Isso foi possibilitado por essas pequenas mudanças da versão 4.4. Não tanto a do intervalo entre as legendas, porque não tem muito a ver com isso, mas essa segunda que eu mencionei agora do delay automático, e também a terceira, que tem tudo a ver com essa história de parar mais, é o fato de que agora, quando você entra em modo set time, o vídeo vem para o tempo de entrada da legenda atual, tá? Pensa bem, isso é uma coisa que o modo run sempre fez, certo? A não ser que você fosse lá no menu Video Options e mudasse aquele From Current Subtitle para From Video Position, se você não fizer isso, que a maioria das pessoas não faz, toda vez que você entra no modo Run, o vídeo vem para a legenda atual, que é o que a gente quer fazer, certo? Se a gente está numa legenda e dá Run é porque a gente quer ver como é que está aquela legenda, então o vídeo vem e acompanha. Só que o modo Set Time não fazia isso. Então, por que a gente parava pouco? Eu, pelo menos, eu parava poucas vezes durante o timing de um filme, porque eu sabia que se eu parasse, eu ia ter que voltar a timear, e para voltar a timear, eu tinha que subir na legenda anterior. Cada um tem o seu método para voltar, tá bom? Mas o meu método era assim: eu voltava na penúltima legenda que eu timeei, dava Ctrl R, Ctrl E, porque o Ctrl R trazia o vídeo para aquele ponto, o Ctrl E parava o vídeo. Aí com o vídeo parado eu voltava para a legenda que eu de fato quero recomeçar a timear e dava o Ctrl S para começar. São os passos pequenos, mas são 3 ou 4 passos, certo? Que para fazer 3 ou 4 passos 2 ou 3 vezes no filme, tanto faz. Mas se eu quiser fazer 20 vezes, 50 vezes, né? Começa a fazer diferença. Então, agora eu paro mais vezes porque isso está muito mais fácil. Parei, voltei, mudei a palavrinha que eu tinha digitado errado e consertei. Vou voltar a timear, é só apertar Ctrl S, tá? Não tem que bolar o seu método de fazer o vídeo voltar para onde você estava. Não. Você simplesmente vai apertar Ctrl S e o vídeo vai te acompanhar da mesma forma que o Run sempre fez. Isso é mais legal agora do que teria sido nas versões anteriores, justamente por causa do delay automático, tá? Porque antes, se o set time trouxesse o vídeo, ele não ia trazer o vídeo para o tempo onde aquela legenda realmente vai entrar. Ele ia trazer para aquele tempo com um pouquinho de delay, que foi o seu tempo de reação. Então não ia ficar bem certo. Mas agora não, agora fica certinho. Então você vê que toda vez que você para, se você continua de novo, você ouve aquela frase desde o início. Então isso é muito legal, isso facilita. Às vezes você até percebe, essa entrada não ficou muito boa, deixa eu corrigir, tá? Então eu vou fazer um exemplo agora. Tem um filme aqui que eu tô na metade, vou fazer uma ceninha dele com a câmera observando. E nesse exemplo eu vou tentar parar várias vezes, tá? Pra gente justamente ver isso acontecendo. Vamos lá.
Então deixa eu primeiro mostrar aqui no Tools Options onde é que estão essas opções todas que eu falei. Esse aqui é o Between Subtitles, tá? Que é o intervalo entre as legendas. Tô com 1 frame. E esse aqui é o Automatic Delay, que eu tô com 13 frames, tá legal? Então é o seguinte, eu timeei até aqui. Então você percebe que essa legenda tem tempo de entrada, mas não tem tempo de saída, tá? Porque eu timeei até aqui. Eu marquei essa última que ficou um pouquinho vermelha. E aqui eu parei. Então o que eu vou fazer agora é... Vou botar essa parada aqui. Eu vou apertar só o Ctrl S e essa frase na qual eu estou vai começar do início. E aí você vai vendo o que eu vou fazer. We should kill our enemies with haste. What are you waiting for? Go ahead and kill me. I said enemies. Don't flatter yourself. What do you want, Enzo? Ih, errei, né? Fiz uma saída muito rápida. Na verdade, eu acho que eu já errei 2 legendas antes, então eu vou voltar daqui. Ctrl S. Don't flatter yourself. What do you want, Enzo? Percebeu isso? Eu não precisei fazer Ctrl R para trazer o vídeo. Eu posso recomeçar do lugar que eu quiser. Posso recomeçar daqui. I said enemies. Don't flatter yourself. What do you want, Enzo? You were right. I'm jealous of Stefan. He has what I want. Respect, family, girls he doesn't deserve. He throws it. Bom, digamos, né, que eu me distraí, esqueci de te marcar a entrada e tal, e preciso fazer isso de novo. Ctrl S. Girls he doesn't deserve. Repara como é fácil? Eu não preciso nem prestar atenção, é só voltar. Girls he doesn't deserve. He throws it all away and still somehow manages to come out winning. Essa pausa eu acho que ficou curta demais, mas tudo bem, né? Na hora que eu for consertar isso depois vai se resolver. Ah, e agora tem o seguinte. Eu parei agora, mas essa legenda que eu tô não vai ter esse tempo de entrada, porque tem uma pausa aqui, tá? O cara parou de falar. Então, mesma coisa que antes. Eu vou dar Ctrl S e vou apertar o M pra ficar em pausa, esperando a entrada. Como sempre foi. You are going to help me deplete every ounce of happiness from his life. When there's nothing left, I'll decide if you get to live. Oh, and happy holidays. Legal. Então, agora eu vou só voltar pro início da cena pra gente assistir como é que ficou. Claro que não dá pra ler dessa distância, gente, mas pelo menos dá pra ver quando a legenda entra e sai, né? Aí a gente vai ver, ó, não fiz time delay, tá? É só terminar de timear e assistir, já ficou certo, tá? Não precisa fazer mais nada. If we've learned anything from today, it's that we should kill our enemies with haste. And what are you waiting for? Go ahead and kill me. I said enemies. Don't flatter yourself. What do you want, Enzo? You were right. I'm jealous of Stefan. He has what I want. Respect, family, girls he doesn't deserve. He throws it all away and he still somehow manages to come out winning. You are going to help me deplete every ounce of happiness from his life. When there's nothing left, I'll decide if you get to live. Oh, and happy holidays. Então é isso, gente. Pega a sua versão 4.4 aí, vai no Tools Options, configura o tempo de delay que você sempre usou no time delay e tenta timear assim um pouquinho. Você vai ver que é fácil de se acostumar e acaba facilitando a sua vida. Tá legal?